Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos por mais uma vez podermos estar aqui, juntos com a igreja, clamando pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Gostaria de convidar a toda a igreja a se colocar por alguns momentos de oração, para que você pudesse baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, entronizar o seu pensamento naquele que é único, digno de honra e digno de glória, que é o nosso Senhor Jesus. Pai amado, nós queremos nesse momento, queremos clamar, Senhor, pela sua misericórdia sobre nossas vidas. Pai amado, eu quero apresentar, Pai, cada lar que aqui está, Senhor Jesus, representado em nosso meio. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos, clamando sim, Pai, pela tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Queremos, Pai, nesse momento nos unirmos, Pai, uma só voz, clamando pela sua misericórdia sobre nossas vidas. Pai amado, queremos, Pai, entregar nas tuas mãos os nossos lares, queremos entregar, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Queremos entregar, Senhor, esta palavra que o Senhor ministrou na minha mente e no meu coração, Pai, para estar compartilhando com a tua igreja. Que realmente seja um fruto lançado, Senhor Jesus, uma semente lançada, Pai, para que venha crescer, para que venha dar frutos em nome de Jesus. Que toda distração, tudo aquilo que não é do teu agrado, caia por terra em nome de Jesus. Que somente a tua vontade venha prevalecer em nosso meio. Tudo aquilo que muitas vezes vem para tirar a nossa atenção, que caia por terra em nome de Jesus. Que somente a tua vontade venha prevalecer em nossas vidas, meu Pai. E é na autoridade do teu nome. Nesse momento nós nos unimos em uma só voz, clamando sim pela tua presença em nossas vidas, Pai. Entregando-se nas tuas mãos, para que o Senhor possa estar usando de acordo com a tua vontade. Esta é a oração que nós nos unimos, Pai, como a tua igreja, e nos colocamos na tua presença, no teu nome. Amém. Amém, amados. Gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos dos céus, eu o ouvirei, e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Somente até aqui, amados. É algo tão tremendo, tão maravilhoso, nós podemos estar compartilhando da palavra de Deus. E nesse momento, nesta semana o qual passamos, quando o pastor Hans fez o convite para estarmos trazendo a palavra a ser ministrada neste domingo, me deparei com esta palavra. E por coincidência, ou por cristocidência, também foi compartilhado no grupo dos homens aí, o qual um irmãozinho compartilhou esse versículo, e bem naquele momento em qual eu estava buscando a palavra de Deus, isto veio com uma confirmação na minha mente e no meu coração. Aí comecei a buscar e vendo o quanto parecido é a situação o qual neste momento Salomão, vivenciando sua vida, estava passando por algo parecido. E o que me chama muita atenção é que muitas vezes no nosso dia a dia, nas nossas diversidades, o qual nós temos passado, nas nossas dificuldades, nessas buscas, nesses momentos que nós temos clamado ao Senhor, nós buscamos, nós pedimos ao Senhor. Mas nós pedimos em momentos que, quando realmente parece com que aquela água está batendo em nossos pés, ou está chegando aquele momento onde realmente parece que não temos outra saída, aí nós lembramos de clamar ao Senhor. E infelizmente isto é uma realidade que tem acontecido diariamente e constantemente, e eu tenho visto cada vez mais, porque esse tempo ao qual nós estamos vivendo, eu vejo quantas pessoas estão se chegando um pouco mais, pessoas que muitas vezes no grupo de WhatsApp passavam alguma mensagem e de vez em quando davam um retorno. E de repente começam a chegar, começam a pedir oração, começam a lembrar que realmente o Senhor existe. E infelizmente quantos de nós também têm feito da mesma maneira? E quantos de nós desejam realmente uma resposta, desejam um sinal de Deus para saber se realmente as nossas orações estão se chegando até o Senhor? Eu creio que isso já passou na minha mente, passou no meu coração, eu também vejo, posso até dizer que já tenha passado na sua mente, no seu coração, que muitas vezes essa dúvida, se realmente as suas orações estão sendo escutadas pelo Senhor, estão sendo atendidas pelo Senhor, e muitas vezes nós buscamos um sinal de Deus.
E muitas vezes isso, infelizmente, traz algumas dúvidas em nossa mente e nosso coração. Mas quando eu estava buscando na palavra, quando eu estava buscando a luz da Escritura, quando me deparei mais uma vez com esse texto, quando a resposta de Salomão, quando ele termina o templo de Salomão, quando está apresentando diante de Deus, que estava pronta aquela construção, aonde vem esse texto, que diz assim, que o próprio Senhor ouviu a sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifício. Mas, porém, na sequência desse versículo diz assim, no versículo 14, se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós podemos ver que no início desse versículo ele começa com uma pequena palavrinha ali, onde ele diz assim, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar. E aqui nós vemos assim a expressão de Deus usada através deste momento. E ali me chama muita atenção que nesse pequeno texto, ao qual nós lemos agora há pouco, pelo mínimo assim extraindo a luz da palavra, que nós podemos tirar 4 princípios que o Senhor coloca para mim e para você hoje, para que nós tenhamos essa resposta se as nossas orações estão sendo escutadas por Deus. Esse sinal o qual nós buscamos de Deus, ele é possível, ele é visível, mas desde que nós cumprimos esses 4 princípios que eu consigo ver à luz da palavra nesse pequeno texto que nós acabamos de ler. E 4 princípios que nos levam para o entendimento de nossa vida. E o principal, o que mais me chama a atenção, ou o primeiro também, o primeiro princípio, é já no início do versículo 14, se diz assim, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. Ali nós vemos o primeiro princípio destacado, se humilhar. Você tem se humilhado diante de Deus? Você tem realmente colocado o teu coração quebrantado diante de Deus? Quando a palavra fala se humilhar diante de Deus, inclusive até semana passada, conversando com o irmão, eu comentei algo parecido. E fiz uma seguinte pergunta a esse irmão. Se realmente ele teria se humilhado diante de Deus, pedido perdão pela situação adversa a qual ele estava vivenciando. E nesse momento ele fala assim, não, pastor, eu tenho sido humilde. E essa é a questão, irmãos. Ser humilde ou estar humilde. Muitas vezes nós estamos humildes, porque aquele momento, aquela diversidade o qual nós estamos vivenciando, nós acabamos nesse momento estando humilde, mas não somos humildes. E tem muita diferença entre ser e estar. Estar é momentâneo, ser é estar constante. E nós temos que estar constantemente humilde, porque o Senhor nos deixa bem claro, a palavra de Deus nos deixa bem claro. Em Tiago capítulo 4, no versículo 6, Tiago 4, capítulo 6, diz assim, Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Quando nós realmente colocamos o nosso coração quebrantado diante de Deus, sendo humilde diante de Deus, a graça de Deus vem sobre nossas vidas. Aí nós entendemos que realmente esse primeiro princípio de ser humilde, de podermos não somente estar humilde em alguns momentos, mas sim sermos humildes, reconhecermos a soberania de Deus, reconhecermos que sem o Senhor nós não somos nada. E muitas vezes no nosso dia a dia, na correria do dia a dia, nós acabamos esquecendo disso, amados. Nós acabamos deixando o Senhor em 5º, 6º, 7º, 8º lugar em nossas vidas, sendo que Ele deveria estar em primeiro lugar em nossas vidas, como a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós devemos colocar o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vão sendo acrescentadas em nossas vidas. Mas infelizmente nós invertemos as situações, colocamos as demais coisas à frente para depois irmos buscar o Senhor.
E aí nós vamos entendendo o que realmente Salomão teve com aquela experiência naquele momento, o qual o Senhor realmente demonstra que todo aquele povo poderia realmente estar dentro da presença dele, mas, colocando aquela palavrinha mais, ou se. E o primeiro princípio é de ser humilde, que realmente eu e você possamos ser humildes, reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, absolutamente nada. E o segundo princípio, aonde nós vemos aqui nesse texto, já está logo na sequência, quando fala assim, pelo meu nome se humilhar, e na sequência diz assim, e se orar. Esse é o segundo princípio, o qual nós destacamos nesse texto, orar. Mas orar não é de qualquer maneira, não é qualquer oração, não é aquela oração somente pedinte, naquele momento que você está passando por dificuldades, por lutas, que você se lembra de Deus, aí você vai lá e se coloca a orar. Infelizmente, amados, nesse tempo de ministério pastoral, eu tenho visto muitas situações onde vários e vários irmãos se achegando a Deus somente pelo aquilo que Ele pode fazer por nós, não pelo aquilo que Ele realmente é em nós. E isso é muito triste, amados. É muito triste porque as pessoas acabam relacionando esta oração quando realmente precisam de Deus. E quando recebem aquilo que precisam, simplesmente esquecem de Deus. E é algo muito triste que mexe realmente com a minha mente, com o meu coração. Porque quando nós temos um pouco de entendimento, à luz da palavra, nós vemos que buscar o Senhor, temos que buscar de todo o nosso coração. E não somente naqueles momentos que nós precisamos daquilo que Deus pode fazer por nós, mas sim pelaquilo que o Senhor é em nossas vidas. Nós temos exemplos na palavra de Deus, um exemplo, por exemplo, da geração de Eli. Perderam a presença de Deus por negligência, por fazerem coisas que não agradavam a Deus. Mas eram pessoas que estavam inseridas dentro de um templo, eram pessoas que estavam inseridas na palavra, se desviaram porque realmente deram brechas, porque simplesmente ignoraram essa situação de realmente estar buscando de todo o coração, de orar com o coração quebrantado. E essas duas palavras trabalham juntas quando nós falamos humilhar e orar. Humilhar com o coração quebrantado, a palavra de Deus é bem clara que muitas vezes o Senhor Ele escuta a oração daquele que está com o coração quebrantado, mas para que você possa ter um coração quebrantado, é somente para aquele que tem a humildade no coração de realmente se quebrantar diante de Deus. E isso tem faltado muito em nossas vidas. Tem faltado na minha vida. Tem faltado, eu creio, na tua vida. E nós simplesmente deixamos ou oramos de qualquer maneira. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, que você seja despertada a realmente buscar o Senhor de todo o coração. Quando você se orar, não é somente por momentos, não é somente pelo aquele momento que foi disponibilizado num grupo de oração, vamos fazer um grupo de oração, vamos estar numa corrente de oração, não é somente aquele momento, amados. Nós temos que estar constantemente, nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que estar ligado com Deus. Isso tem que ser um estilo de vida, a oração tem que ser um estilo de vida minha e sua. Nós temos que vivenciar isso 24 horas por dia, que ela não seja uma oração momentânea, somente nas dificuldades, somente nas adversidades, mas que nós buscamos o nosso Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade, de todo o nosso entendimento. Porque muitas vezes o inimigo prepara ciladas, prepara N situações para que nós venhamos a nos desviar, para que nós venhamos a perder tempo. E quanto de nós temos perdido tempo? O inimigo prepara essas situações para que nós venhamos a perder tempo, para que nós não tenhamos tempo para o Senhor. Recentemente, estavam fazendo discipulado com alguns discípulos, e um deles mencionou algo que realmente me deixou triste. Não sei se a palavra seria realmente triste, mas é algo que mexeu com a minha mente e mexeu com o meu coração. Será que tudo o tempo, tudo que eu tenho disponibilizado, esse tempo que eu tenho tido com ele, será que não tem valido nada? E eu me perguntei com Deus, porque chegou naquele momento assim que eu fui impactado pelaquela palavra que ele fez. Porque ele simplesmente falou assim: pastor, eu trabalho o dia inteiro, eu não tive tempo de preparar essa liçãozinha. Amados, são 24 horas por dia. Eu lhe perguntei quantas horas você trabalha por dia. Eu trabalho 8 horas por dia.
É impossível, irmão, dizer que não tenho como eu tirar 10, 20 minutos para o Senhor, meia hora. É impossível, amado. São 24 horas. Agora você veja bem, dizer que não teve tempo. Para quê? Para Deus. Mas para demais coisas teve tempo. Isso é muito triste. Aquilo ali me deixou, eu estou indignado, porque parecia assim, poxa, todo aquele estudo, tudo aquilo que eu tenho planejado, eu tenho colocado, apresentado, parece que está tudo em vão. Parece que não aprendeu nada. E aquilo me fez eu buscar assim de uma maneira, como Paulo diz mesmo, que eu deveria orar sem cessar. E constantemente buscando em oração pela vida dessa pessoa, desse irmão. E de repente, passado alguns dias, ele me retorna novamente. Ele fala assim, pastor, agora acho que eu vou ter um tempinho. Por quê, irmão? Porque eu estou desempregado, ganhei minha conta. Agora tem tempo. Infelizmente, isso são coisas, amados, que nós temos que entender. E quando ele fala nesse segundo princípio de buscar e orar, é orar dessa maneira. Não somente, não momentâneo, mas sim constantemente, diariamente, como Paulo ensinou. Orar sem cessar a todo instante, buscando, se apresentando diante de Deus e principalmente com o coração humilde. Esses são dois princípios que nós vemos assim, nessas poucas palavras, o qual Salomão recebe. E o terceiro princípio que eu vejo assim à luz da palavra, quando ele diz na sequência também, são palavrinhas que estão um do ladinho da outra. A minha face. A minha face. E quando ele fala a minha face, é realmente intimidade com Deus. É buscar a presença de Deus. É buscar o Shekinah de Deus. Aquele povo da geração de Eli perdeu a presença de Deus. Perdeu a Shekinah de Deus. Eles perderam. Estava com eles e eles perderam. E que isso não venha acontecer comigo e com você, porque nós negligenciamos a palavra de Deus, porque nós negligenciamos esse tempo de estar humilde diante de Deus, de orar com o coração realmente contrito, com o coração quebrantado diante de Deus. Que nós não venhamos a seguir o exemplo daquela geração, mas que nós possamos seguir o exemplo da geração de Davi. Aquela que resgatou a presença de Deus, aquela que foi atrás da presença de Deus e trouxe para o contexto novamente. Que nós sejamos essa geração de Davi, o qual realmente foi buscar a presença e a intimidade de Deus. É isso que ele fala quando ele fala a minha face, é intimidade, é ter relacionamento com Deus. Nós temos vivenciado aí como é difícil viver sem esse relacionamento, sem estar próximo um do outro. Agora você imagine você e Deus, como é viver sem um relacionamento com Deus, sem ter essa intimidade com Deus, sem poder chamar realmente o Senhor de Senhor. Amados, isso é algo que me chama muita atenção, que nós temos que realmente colocar em prática esses princípios, o qual 2 Crônicas nos coloca aqui no capítulo 7. Nós vimos 3 princípios até agora. De humilhar, de orar, de buscar a presença de Deus. Esses são 3 princípios. Que realmente nós tenhamos isso na mente e no nosso coração. E quando nós tivermos 100% só foi Jesus Cristo, mas quando nós estivermos o mais perto possível desse 100%, o mais parecido com Cristo possível, as situações adversas vão estar se renovando, vão estar se mudando cada vez mais na nossa direção. O quarto princípio que nós vemos dentro dessa palavra é quando ele cita ali, e se afastar dos seus maus caminhos. E se afastar dos maus caminhos. Você tem se afastado dos maus caminhos? Você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe qual é o mau caminho. Você sabe exatamente do que eu estou falando. E qual é o mau caminho. Você tem se afastado desse mau caminho? Se você não tem se afastado desse mau caminho, hoje é a oportunidade que Deus está te dando mais uma vez, pela misericórdia, pelo amor que Ele tem por mim e por você. Ele deixa, Ele mostra o qual é esse mau caminho. Que nós temos que ter uma mudança de vida. E quando Ele fala nesse mau caminho, Ele está nos dando uma oportunidade. Uma oportunidade de mudar nossa mente, de mudar nosso coração, de mudar a nossa estratégia, de realmente nos convertermos, de realmente entendermos que a conversão é algo que tem que ser genuíno em nossas vidas. É realmente entendermos que estamos caminhando para aquela direção
convergemos no local onde não agradava a Deus e voltar para o Senhor. É se converter de todo o coração. E quando ele fala nesse momento, quando ele fala assim, e também curarei a tua terra. Porque nós vemos assim, quando nós seguimos esses princípios, aqui nós vimos somente 4 princípios. Existem muito mais princípios, mas são 4 essenciais. Que se nós levarmos isso ao pé da letra, se nós praticarmos isso, se nós nos tornarmos praticantes da palavra de Deus, como está escrito aqui, a promessa de Deus nos dá, que ele fala na sequência, dos céus eu ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Quantos de nós, nesse momento que estamos passando de adversidades, dificuldades, não esperamos essa resposta, curarei a sua terra? Se você realmente tem isso na sua mente e no seu coração. O apóstolo Paulo nos ensina várias lições tremendas. Uma delas foi o qual o pastor Hans pregou domingo passado, onde ele falou da carta de Filipenses, a partir do versículo 4, versículo 10, que diz assim: se vocês se renovarem o seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidades para demonstrá-lo. Vocês não se renovaram o seu interesse por mim. Isso significa que já temos, que conhecemos o Senhor, entendemos os caminhos que Ele pode nos levar, nós entendemos que realmente Ele pode mudar nossa história. E nós precisamos de oportunidade. Hoje nós temos oportunidade. Está visivelmente colocado. E hoje nós temos essa oportunidade de demonstrar se realmente o Senhor é em nossas vidas. Como aquela palavra que veio diretamente ao Salomão, que ele falou assim: ouvi as suas orações. Um exemplo que nós temos aqui, quando Deus ouviu as orações, é o exemplo de Daniel. Daniel se colocava 3 vezes ao dia para buscar o Senhor. Mas você acha que a oração de Daniel era uma oração de qualquer maneira? Era uma oração onde ele realmente se colocava, se rasgava diante de Deus. E ainda, ele recebe uma oração de um anjo dizendo assim: as suas orações, desde a primeira oração que você fez, está sendo escutada, eu estou escutando. Então, se você deseja, meu amado e minha irmã, se você deseja que a sua oração seja escutada por Deus, da mesma maneira o qual foi Daniel, que todas as nossas orações cheguem a Deus, nós temos que seguir esses princípios. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Cumpra os princípios e Deus cumprirá os propósitos dele. Amém, amados? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, que você realmente possa desfrutar, que você possa lembrar desses 4 princípios, o qual nós destacamos aqui nesse texto. E é algo que nós temos que nos dedicar constantemente, 24 horas por dia, está nessa busca constante do Senhor. Amém, amados? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. E eu gostaria também de encerrar esse momento com uma oração. Que você possa nesse momento dar as mãos para esse irmãozinho que está ao teu lado. Que você possa baixar a tua cabeça. Que você possa fechar os teus olhos, entronizar o teu pensamento. Pai amado, em nome de Jesus, é na autoridade do teu nome, Pai, que nós queremos nos unirmos, Pai, queremos dar essas mãos, queremos, Pai, clamar pela sua misericórdia. Que nós possamos, Pai amado, desfrutar desses 4 princípios, o qual foi compartilhado, Pai, nessa noite. Que nós possamos, Pai, vir a colocar em prática cada um deles. Que nós possamos realmente, Pai, ter a certeza de que o Senhor está escutando as nossas orações. Pai amado, eu sou grato por cada família que o Senhor tem protegido, Pai. Por cada família que o Senhor tem dado, Senhor Jesus, a graça. Pai amado, também quero entregar nas tuas mãos a vida daqueles que estão passando por algumas dificuldades, algumas adversidades que não gostariam de estar passando, mas o Senhor está no comando, Pai. E nós queremos, nesse momento, agradecer por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor faz, Pai, e por tudo que o Senhor vai fazer. E é na autoridade do teu nome eu quero entregar nas tuas mãos as nossas vidas, que o Senhor possa estar nos cuidando, Pai, nos guardando e nos abençoando. Que nós possamos, Pai, ser mais praticantes da tua palavra. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes, Pai. Em nome de Jesus, eu oro nesse momento com a tua igreja e eu entrego nas tuas mãos, que o Senhor possa estar nos cuidando, Pai, nos guardando e nos abençoando.
Esta é a oração que fazemos no teu nome. Amém. Amém, amados. Deus abençoe em nome de Jesus.